O processo 13.790 de 2011, prestação de contas do exercício de 2010 da Prefeitura Municipal de Floresta do Piauí, a cargo dos seguintes gestores: Prefeitura, Stanley Jesuíno da Silva, Fundeb, Marta Regina Costa e Silva Jesuíno, Fundo Municipal de Saúde, Cíntia Patrícia da Silva, Assistência Social, Aline de Fátima CN Martins, Câmara Municipal, Domingos Manuel de Lima. Contas de governo. Constatou-se a ausência de audiência pública na elaboração das peças orçamentárias. Houve déficit entre receita prevista e receita total arrecadada. Observou-se que o montante da despesa orçamentária difere do valor registrado no balanço financeiro de 2010, na demonstração das variações patrimoniais e demais demonstrativos que compõem a prestação de contas geral. Por fim, verificou-se que o ativo financeiro representa os créditos e valores realizados independentemente da autorização orçamentária. Os limites foram aplicados da seguinte forma: manutenção e desenvolvimento do ensino, 30,89%, ações e serviços públicos de saúde, 18,25%, remuneração de profissionais do magistério, 62,31%, remuneração do pessoal do Poder Executivo, 41,28%, e repasse ao Poder Legislativo, 6,91%. Instado a se manifestar, o prefeito trouxe justificativas e documentação complementar que foram submetidas a exame no setor de análise contraditório, e o processo foi então ao Ministério Público de Contas, que, por meio de parecer circunstanciado, propõe a emissão de parecer prévio de aprovação com ressalvas. Conta de gestão. As falhas apontadas são não envio de peças componentes da prestação de contas, ausência ou irregularidade de processos licitatórios, fragmentação de despesa, débito com a AGESPISA e Eletrobras, contratação de serviços contábeis sem licitação ou concurso público. Também o gestor apresentou suas justificativas e o Ministério Público de Contas propõe o julgamento de irregularidade. Fundeb não foi constatada qualquer falha. Isso é raro, viu, acontecer, de forma que o Ministério Público de Contas propõe o julgamento de regularidade. Fundo Municipal de Saúde, ausência e ou irregularidade de processo licitatório, contratação de profissional de saúde com mais de 2 vínculos empregatícios. O Ministério Público de Contas propõe julgamento de irregularidade com ressalvas e aplicação de multa. Assistência Social, irregularidade em processo licitatório, e o Ministério Público de Contas propõe o julgamento de irregularidade com ressalvas. Câmara Municipal. Não envio de peças componentes da prestação de contas, divergência no repasse da Prefeitura e o recebido pela Câmara, falta de informação no nosso sistema, SAGRES, despesa com folha de pagamento do Poder Legislativo superior ao limite legal. O Ministério Público de Contas propõe julgamento de irregularidade. É o relatório, senhor presidente, solicito que Vossa Excelência coloque o processo em discussão. Senhor presidente, bom dia a esta corte, senhor relator, senhor conselheiro julgador Abelardo, senhor doutor procurador, fazendo minhas homenagens. Eu gostaria primeiramente de, não é dividir o tempo, é porque o doutor Stanley é um gestor, um médico, e sempre nos julgamentos das prestações de contas dele, ele faz questão de estar presente, dizendo ele, inclusive, repetidas vezes, que aqui tem aprendido várias coisas, tanto é que
as prestações de conta dele têm melhorado. Eu gostaria de passar a primeira palavra a ele, para ele tecer algumas considerações ao senhor relator e a esta corte. Bom dia, senhores conselheiros, senhor procurador. A nossa intenção aqui hoje, estando presente nessa avaliação da nossa prestação de contas, é no sentido de mostrar o nosso interesse, né, em realmente verificar como está sendo acompanhado nossa prestação de conta e, claro, como o doutor Armando citou aqui, para que a gente possa, então, eventuais falhas, a gente possa corrigir, né, e venha a solucionar os problemas, né. Nós estamos no final da gestão e nossa preocupação realmente é manter o rigor e seguir a lei. Tanto é que nossas contas em 2009 foram aprovadas. Eu sou prefeito com direito à reeleição, não me candidatei, porque eu entendo... Não me candidatei. Não, ficha limpa, mas não me candidatei. Não, direito à reeleição e não... Eu disse para o doutor Anfres que não seria candidato à reeleição, ele disse, vou acompanhar para ver. E realmente estou aqui para dizer... Estou aqui realmente para dizer que não, mas não por conta de covardia ou medo, não. É porque eu quero me dedicar à minha profissão de médico e entendo também que a gestão ela tem muitas dificuldades que precisa, a gente não depende só da gente, depende de uma equipe toda e às vezes a gente não consegue ter o domínio total, né? E nossa preocupação é que nossos índices aí estão mantidos, né? Nossos índices estão mantidos, nossa preocupação, não temos cheque sem fundo, atraso de balancete mínimo por questões contábeis, né? E nós trabalhamos mais com ordem bancária e Floresta do Piauí não se registrou bloqueio de contas nessa gestão. Qual é a distância daqui para a Floresta? 420 quilômetros, em média. Município assim, maior, mais Oeiras. 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 Sou casado com oeirense, a minha família, né? Pois é, então eu queria a apreciação aí dos conselheiros. Sei que teve alguns problemas em processos licitatórios. O meu assessor jurídico me alertou. Eu cancelei o contrato com quem estava realizando isso, mas infelizmente nós perdemos prazos em algumas coisas, né? Em alguma finalização e tal. Mas nós estamos aí, em 2011 e 2012, nós demos uma melhorada significativa nesses processos licitatórios. Então eu peço a apreciação dos nobres conselheiros, que avaliem com bom senso as nossas prestações de conta. Muito obrigado. Senhor conselheiro relator, eu me pautei, excelência, pelo parecer do Ministério Público. O Ministério Público, da palavra da doutora Raíza, ele ficou só com a consta de gestão. E as falhas que eu cataloguei foram exatamente o problema do pequeno atraso de uma média de 23 dias e do problema de licitatório. Como Vossa Excelência deve ter notado, uma grande parte das licitações não foram finalizadas nesta corte. Foram abertas, realizadas, mas não foram finalizadas nesta corte. Eu acredito que isto tenha influenciado do parecer do Ministério Público somente com referência às contas de gestão. Como o prefeito explicou, não houve, todos os índices constitucionais foram alcançados, até ultrapassados, e não houve imputação de débito nem do relatório da DEFAM, né, do Ministério Público, apenas falas técnicas, tanto é que as folhas 1629 e 1630 foi catalogado como natureza das irregularidades, praticamente moderada, só duas que foram gravíssimas, exatamente o problema das licitações. Foram falhas técnicas e que eu acredito piamente que levará esta corte à aprovação da prestação de contas
da Prefeitura de Floresta, tendo em vista as pequenas falhas apontadas tanto pelo Ministério Público. A doutora Raíza, apenas ela foi página e meia apontando, e quando a doutora Raíza escreve só página e meia, porque são poucas as falhas, que geralmente as imputações são bem elevadas. E eu queria pedir a compreensão do senhor procurador e desta corte, especialmente ao relator, a respeito da prestação de contas de Floresta, pela aprovação desta corte. Muito obrigado, presidente, senhor relator. Doutor Armando, se me permite, eu acompanhei as contas de 2009 do município de Floresta e não foram constatados nenhum atraso nos balancetes. Já agora, em 2010, houve um atraso significativo, já a média de 122 dias. Eu queria saber o que foi que aconteceu. Prefeitura de um ano para outro atrasar tanta prestação de contas. Em 2009 não houve atraso, em 2010 já houve um atraso médio elevado. Em 2010 houve primeiro, o senhor pode verificar que teve um atraso. A informação da DEFAN inicial está equivocada. Foi em razão, está até grifado, ela disse assim, é um atraso de 122 dias. Aí verificou que foi depois o próprio tribunal, por decisão plenária 560/10, elevou o prazo, elastiçou o prazo até 31 de maio. Foi aquele provimento que, tanto é que a própria doutora Raíza, aqui as folhas, ela justificou, eu até grifei e apresentei ao senhor relator, que esses 122 dias não existiu em razão do provimento, da decisão plenária 560, que botou para o prazo final em 31 de 5 de 2010. Foi este que foi feito a ressalva pela própria procuradora. Houve um equívoco nesse sentido e foi sanado. Muito obrigado. Palavra com o relator. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, doutor Jean e demais presentes, a prestação de contas de florestas, ela está, eu diria, com um nível, até um nível bom. As falhas apontadas e que não foram devidamente esclarecidas, ou melhor, não tinham mesmo como ser superadas. Primeiro, o atraso no SAGRES, na prestação de contas, que não foi um atraso tão significativo, mas foi um atraso que o gestor, o município do Porto de Floresta, acho que perfeitamente possível de ser aceitado. Quer dizer, é a prestação de contas eletrônica, mas não foi o atraso não foi no montante inicialmente colocado de 112 dias. E algumas falhas nas licitações, na não finalização das licitações. No mais, as contas estão com um nível bom. Repito, gostaria até de votar pela regularidade plena, o que não vou fazer, não só em razão do parecer do Ministério Público relativamente às contas de gestão ser pela rejeição, pelo atraso que de qualquer maneira existiu e pela não finalização dos processos licitatórios. Então, eu acompanho o parecer do Ministério Público nas contas de governo, pela aprovação aqui eu boto a aprovação, eu divido o Ministério Público nas contas de governo e voto pelo parecer prévio favorável, sem ressalvas. Por quê? Porque relativamente às contas de governo não há nenhuma falha que não tenha sido devidamente justificada. Todos os índices foram cumpridos, então eu não aponto como remanescente nenhuma falha. Conta de governo. As contas de gestão, eu propunho o julgamento de regularidade com ressalvas, sem aplicação de multa, e no mais acompanho o Ministério Público na íntegra, da seguinte forma.
Fundeb, regularidade plena, conforme o Ministério Público. Eu não defendo a Câmara, eu não tenho procuração. Fundo Municipal de Saúde, regularidade com ressalvas. Também sem aplicação de multa. Fundo Municipal de Assistência Social, regularidade com ressalvas, também sem aplicação de multa. Câmara Municipal, também acompanhando o Ministério Público, irregularidade com aplicação de multa de 300 unidades. Tem uma outra recomendação aí embaixo. Comunicar, Ministério Público. Relativa Providência sobre o PSF. a acúmulo indevido de funções públicas por meio do PSF. Concorda não, né? Do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde. Item 2.2.3.2. Contratação de profissional de saúde com mais de 2 vínculos empregatícios. ok, concordo. Encaminhamento. Citando, por exemplo, o Ministério Público, a recomendação como é, hein, doutor Márcio? Porque aqui está redigido de uma maneira truncada. Recomendação do Ministério Público de Contas sobre essa questão. Sobre da ciência ao Ministério Federal para que ele Ao Ministério Público Federal. para que ele decida ou não pela interposição das medidas que ele entender cabíveis. Ah, tá bem. Jailson, por favor. Questão de ordem. Essa contratação do médico aí, que está sendo discutido, quando eu tenho no processo, e foi até eu quem instruía o doutor Stanley, que ele, quando o contratasse, porque o médico lá, o do PSF, é exatamente ele. Como ele era prefeito, ele não podia exercer a função de médico. E esse médico tem no processo, ele assinou um documento que não existia, não acumulava. Foi eu quem sugeri, quando ele falou, eu digo, Stanley, e eu tenho falado para os prefeitos, colham a assinatura do contratado que não acumula emprego público. E está no processo um documento que ele não acumulava emprego Aí público. complica, se foi detectado que ele acumulou e que assinou um documento dizendo que não acumulou, aí são duas complicações. Uma acumulou, outra mentiu. A responsabilidade no caso não seria do gestor. A prefeitura não tem, faz A contratar. responsabilidade não é do gestor. Pessoal Não é o gestor, ele médico. acumulou, eu tenho tido, não, olha, esses médicos, tem médico, o procurador tem razão, tem médico que tem 2, 3 PSF e o Ministério da Saúde vive Mas no caso de Floresta, o médico assinou um documento dizendo que não acumulava. que não acumulava nenhum emprego, inclusive foi eu que sugeri. Doutor Jailson, eu queria, por favor, que você me esclarecesse uma coisa. Você votou por irregularidade as contas da Câmara Municipal. Câmara Municipal. Você pode me repetir aí quais são o móvel? Por que a fundamentação? Por que ele... O que você propõe? Especialmente, presidente, pela despesa com folha de pagamento do Poder Legislativo superior ao limite legal. Outros, não envio de peças componentes de prestação de contas, divergência entre o repasse da Prefeitura e o recebido pela Câmara, e falta de informação do sistema SAGS, de alimentação do nosso sistema de prestação Muito bem. eletrônicas. Como vota o doutor Abelardo? Também acompanha o relator. Aprovado por unanimidade o voto do relator.